Se você está ouvindo isso agora, é porque o céu escolheu esse instante para agir. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos na brecha agora, clamando pelos céus abertos. Tu és o Deus que abre caminhos onde não há saída. Tu és o Deus que fala ao vento e o mar obedece. Declaramos com fé e autoridade. Efatá. Abra-se em nome de Jesus. Portas espirituais, portas emocionais, portas financeiras, portas de cura e reconciliação. Comecem a se abrir agora. Comente aqui com fé. Efatá em nome de Jesus. E creia no milagre que já começou. Você crê que Jesus pode abrir o impossível hoje? Espírito Santo, toma o controle agora. Invade esta atmosfera. Não é por acaso que esta oração chegou até essa pessoa. É porque o céu marcou encontro com ela neste exato segundo. Jesus, nós te invocamos como aquele que toca e transforma, como aquele que diz, levanta-te e anda, como aquele que declara, Efatá, e a surdez, a mudez, a prisão, o atraso tem que sair. Escreva aqui com fé, Jesus está abrindo minha porta, e ative essa promessa na sua vida. Essa oração chegou até você por acaso, ou foi Deus quem te trouxe aqui? Senhor, ativa agora os teus decretos eternos, que cada promessa que parecia morta, enterrada, esquecida, ressuscite agora. Que cada coração cansado receba um renovo poderoso. Que toda cadeia caia por terra. Que toda muralha ruída se levante com glória. Declaramos, este é o tempo. Este é o agora. Não ignore este sinal. Esta não é apenas uma oração. É uma convocação divina. Se você sente o Espírito de Deus se movendo, comente. Eu recebo. E compartilhe esta oração como um ato profético. Pai de misericórdia, aqui estamos no silêncio da noite, com o coração pesado e os olhos cansados de esperar. Há almas sedentas, Senhor. Como o cervo anseia pelas águas. Há filhos, teus clamando por um toque. Jesus caminha agora sobre as águas do caos e sussurra, Efatá. Abra-se, abra o entendimento, abra os céus, abra o consolo sobre quem já não tem forças para continuar. Você ainda consegue acreditar que Deus ouve sua dor mesmo quando todos se calam? Senhor, há corações trancados por dentro, feridos por promessas que não vieram, silenciados por dores que ninguém viu. Mas tu vês, tu sondas o profundo, tu conheces a lágrima que ninguém enxugou. Então agora, profeticamente nós clamamos, Efatá, que se abram os porões escuros da alma, que se quebrem as correntes que ninguém viu colocar. Comente com fé, Jesus está abrindo minha porta, e ative o mover de Deus sobre sua vida. Jesus, tu és o Deus que se inclina, o Deus que caminha até o poço no meio-dia, que toca no intocável, que chama pelo nome quem já foi esquecido. Hoje, nessa noite, nessa oração, toca, cura, liberta, diz Efatá, que se abram os ouvidos para ouvir tua voz novamente, que se abra o coração que se fechou para a vida. E se hoje for o dia em que Jesus finalmente disser, Efatá, abra-te para a sua vida, Espírito Santo, sopro de Deus, entra agora nos lares, nas madrugadas solitárias, nos hospitais, nas celas, nos quartos trancados com depressão. Que todo o ambiente seja tomado pela tua glória. Se o desespero tem sido a única companhia, que agora o céu faça morada e declare, Efatá, abra-se paz, abra-se esperança. Escreva aqui, Efatá em nome de Jesus, e declare que o impossível está sendo tocado agora. Senhor, quantos já não suportam mais esperar? Quantos desistiram de orar porque acharam que o Senhor se calou? Mas tu nunca deixas um filho teu falando sozinho. Por isso, hoje, em nome de Jesus, nós chamamos de volta os sonhos mortos, as promessas esquecidas, a fé adormecida, e dizemos com autoridade, Efatá, que se abram as comportas do céu. Você ainda crê que Deus pode ressuscitar o que já foi enterrado pela dor? E agora, Deus eterno,
Toca neste coração como só o teu amor sabe tocar. Abra os olhos espirituais de quem se perdeu no vale. Levanta o caído. Enxuga as lágrimas que o travesseiro não conseguiu conter. Que o teu abraço seja sentido agora, como um fogo suave, como uma presença inconfundível. E que o nome de Jesus seja exaltado, como o único capaz de dizer Efatá e mudar tudo. Se esta oração falou com você, declare nos comentários: eu recebo, e envie para alguém que precisa de um milagre hoje. A noite pode parecer escura, mas Jesus já está abrindo o amanhecer. Efatá, Senhor. Neste silêncio que só a noite conhece, nos colocamos diante de Ti com a alma sedenta como terra seca. Há um clamor que sobe das profundezas, um grito abafado por dias longos e lágrimas escondidas. Como o salmista dizemos: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Onde estás, Senhor, quando a dor parece maior que a esperança? Onde estás quando os dias passam e nada muda? Mas mesmo sem ver, escolhemos crer. Mesmo em meio ao caos, esperamos em Ti, porque Tu és o Deus que ainda fala no meio do silêncio. Jesus, Tu conheces os desertos que os olhos não veem. Tu enxergas os espinhos nos pensamentos, os pesos no peito, os buracos no coração. Por isso, nesta oração, nós Te suplicamos: passa por aqui, Filho de Davi. Entra nesta noite como quem acalma a tempestade e diz ao mar revolto da alma: aquieta-te, porque mesmo quando tudo se cala, a Tua voz tem o poder de acender esperança onde só há cinzas. Você ainda consegue ouvir o sussurro de Deus por trás da dor que insiste em gritar? Espírito Santo, como vento suave que entra pelas frestas da alma, sopra agora neste ambiente. Traz consolo onde há saudade. Traz cura onde houve abandono. Traz luz onde só há escuro. E declaramos com fé ardente: Efatá, que se abram os portais da paz, que se abram os olhos espirituais, que se abram os corações petrificados pelas decepções, que algo sobrenatural comece a acontecer, ainda que imperceptível, porque Tu operas mesmo quando não percebemos. Senhor, há pessoas orando agora com os pedaços do coração na mão. Pessoas que já ouviram demais dos homens e de menos de Ti, que foram ignoradas, esquecidas até dentro da própria igreja. Mas Tu és o Deus que vê, o Deus que não passa direto, o Deus que diz: eu Te chamei pelo nome, Tu és meu. Por isso, Efatá, que se abram as águas da restauração, que se abra um novo tempo. E se hoje for a noite em que Jesus toca em você e diz: abra-te, você estaria pronto para viver o que nunca viveu antes? Deus, nós não queremos apenas um alívio momentâneo. Nós clamamos por um encontro real com Tua presença. Queremos ver o Teu rosto, ouvir o Teu respirar. Queremos que o Espírito Santo se torne real nesta sala, neste celular, nesta madrugada. Não estamos buscando respostas rápidas. Estamos clamando por Ti, Jesus, por Ti e nada mais. E quando a Tua presença chega, tudo muda. Comente com fé: Efatá, em nome de Jesus. E declare que a glória de Deus já está neste lugar. Pai, essa alma que ora comigo já sofreu demais tentando vencer sozinha. Por isso agora, que o Teu abraço envolva cada fraqueza. Que o Teu amor preencha cada buraco que o mundo deixou. E que a paz que excede todo entendimento invada como rio, como óleo, como fogo. Efatá, que se abra o céu sobre esta casa, sobre esta vida, sobre este coração, porque Tu ainda és o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Senhor, há corações aqui esperando por algo que não sabem nomear. Um alívio, uma resposta, uma mão estendida no meio da noite. Talvez tudo o que essa alma precise agora não seja uma solução, mas uma presença. A Tua presença. E é por isso que clamamos: vem, Jesus. Vem como aquele que caminhou sobre as águas, mesmo quando o barco já estava cheio de medo. Vem e diz: Efatá, que se abram os olhos para Te ver, mesmo nas ondas. Há quem diga que não consegue mais orar. Senhor,
que as palavras travaram na garganta e o coração se calou por cansaço. Mas tu ouves até o silêncio que grita. Tu traduzes lágrimas em intercessão. Tu respondes orações que nem foram faladas. Por isso, agora, entra nesse silêncio com teu poder. Derrama bálsamo nas dores escondidas, nas frustrações antigas, nas esperas que parecem eternas. Você acredita que Jesus ainda caminha até quem não consegue mais ir até Ele? Deus eterno, toca agora onde ninguém mais conseguiu tocar, na raiz da tristeza, na origem da ansiedade, nas feridas da rejeição. Porque só o teu amor penetra tão fundo. Só a tua luz revela com doçura o que precisa ser curado. E por isso, com fé viva, declaramos Efatá, que se abram os lugares internos onde a vida foi interrompida, que se abram as veias da alma para que o Espírito volte a fluir. Espírito Santo, tu és aquele que move o invisível, que age enquanto dormimos, que trabalha enquanto choramos. Por isso, neste momento, vem como vento impetuoso. Vem com fogo que consome a incredulidade. Vem com água que lava o passado. Efatá. Que se abram os ouvidos que deixaram de ouvir a tua voz. Que se abram os caminhos que foram selados por palavras negativas e sentenças de derrota. Jesus, tu és o Deus que levanta do pó o desprezado, que ergue do monturo o esquecido. Tu és aquele que entra no cenáculo mesmo com portas trancadas e diz: paz seja convosco. Por isso, entra agora neste quarto, nesta mente, nesta história, e diz: Efatá, que se abram as possibilidades onde o medo cavou impossibilidades. Que se abram horizontes novos, ainda que por fé e não por vista. Se crê que Deus está te visitando agora, comente: eu recebo essa paz. Pai amado, sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mesmo que ainda seja noite, nós já sentimos o cheiro do amanhecer. Porque quando o Senhor vem, o caos não é o fim, é só o prelúdio do milagre. E agora, pela autoridade do nome de Jesus, declaramos que o novo já começou. Efatá. Que a alma se levante, que o espírito se reacenda, que a fé volte a respirar. Deus de Elias, Deus de Ana, Deus de Davi, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha para esta alma que ora agora como quem se agarra à última esperança. Há quem esteja de joelhos não por força, mas por exaustão. Há quem esteja com as mãos erguidas não porque tem força, mas porque não tem mais onde apoiar a dor. E mesmo assim, Senhor, mesmo assim essa oração sobe como incenso. E tu ouves, e tu respondes, e tu dizes: Efatá, abra-se coragem. Jesus, tu és o Deus que para ouvir um sussurro no meio da multidão. O Deus que sente quando um toque, mesmo tímido, sai de alguém que só quer ser visto. Por isso, toca agora nessa mulher que já foi ferida demais, nesse homem que esconde a dor atrás do silêncio, nesse jovem que pensa em desistir. Toca. Toca com tua voz, com teu espírito, com teu amor que não julga, só transforma. Você crê que um simples toque de Jesus pode mudar tudo, até aquilo que te disseram que não tinha mais jeito? Espírito Santo, eu sinto que há cadeias sendo quebradas agora. Há opressões saindo sem barulho. Há nódoas sendo lavadas com lágrimas, há vidas sendo erguidas da lama. Porque tu és o Deus que não se envergonha de entrar onde ninguém mais entra. Tu és o Deus que diz: vinde a mim todos os cansados. E agora, Jesus, nós corremos até ti com o pouco que nos resta, crendo que em ti tudo se renova. Senhor, quantas vezes essa alma tentou? Quantas orações foram feitas sem resposta? Quantos cultos, quantas vigílias, quantas promessas que pareciam que não sairiam do papel? Mas agora é diferente. Agora há uma atmosfera de fé. Agora há um mover que vem do alto. Porque esta não é apenas mais uma oração, é uma visitação. E diante dela nós profetizamos: Efatá, que se abram os tempos, que se abram os ventos,
Que se abram as promessas que estavam em silêncio. Escreva aqui com fé: Jesus me encontrou nesta oração. E declare que tudo mudou a partir deste instante. Pai, só o teu Espírito sabe traduzir o que essa alma sente. Só Ele sabe das guerras que acontecem por dentro enquanto o mundo lá fora continua igual. Mas agora, algo rompeu. Agora, algo desceu. Agora, a unção do teu nome está fluindo como óleo sobre a cabeça, escorrendo pelos ombros, curando a memória, limpando os traumas. Efatá, que se abra a mente para pensar como Cristo, que se abra o coração para crer como filho, que se abra a vida para florescer como jardim regado. Senhor, chegamos a este ponto da oração como quem atravessou um vale. E mesmo que ainda haja sombras, sentimos que algo já mudou. Porque a tua presença foi nos cercando, nos envolvendo, nos revelando que o caos não é maior que a tua paz. E ainda que o coração esteja abatido, ainda que a alma esteja perturbada dentro de nós, hoje nesta oração dizemos à nossa própria alma: espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Jesus, tu não entras apenas nos lugares arrumados. Tu entras também no meio da bagunça, no meio da dor, no meio das perguntas sem resposta. E agora, entra nesta casa com teu amor que reorganiza tudo, até o que parecia impossível de consertar. Efatá, que se abram os lugares trancados há anos, que se abram os perdões engasgados, os sonhos enterrados, os dons esquecidos, que a glória do Senhor brilhe no meio do que parecia fim. Você consegue perceber que não foi por acaso que chegou até aqui, que esta oração não apareceu na sua tela à toa, que foi o próprio Deus que te atraiu com cordas invisíveis de amor? Espírito Santo, toca agora onde a psicologia não alcança, onde a religião não curou, onde os conselhos falharam. Toca onde só tu sabes tocar. Desce no mais profundo, como luz que invade por frestas, como calor que derrete o gelo do trauma, como voz que sussurra no exato ponto onde o grito se formou. Toca e cura, toca e ressuscita, toca e diz: Efatá, Senhor, nós já te sentimos aqui. E agora oramos não apenas por nós, mas por outros que também precisam deste encontro. Que esta oração se espalhe como fogo, que chegue nos hospitais, nas prisões, nos quartos escuros, nas almas esquecidas. Que seja resposta onde há grito. Que seja vida onde há morte. Que seja Jesus onde só havia ausência. Comente agora com fé profética: Efatá, Jesus está abrindo minha porta. Que esse gesto simples destrave o mundo espiritual. Pai, consagramos esta noite como um altar. Que ela seja marcada como o início de algo novo. Que esta madrugada não seja comum, seja um divisor. Que amanhã, quando o dia clarear, a alma reconheça: algo mudou enquanto eu orava. Algo foi quebrado, algo foi restaurado, algo foi aberto. Efatá. Que se abra a nova estação, no tempo e no espírito, e que tudo o que estava retido seja agora liberado em nome de Jesus. Se esta oração encontrou você neste instante, não foi o acaso, foi o céu. Há orações que não chegam só aos ouvidos, mas ao espírito. Há palavras que não foram pensadas, foram sopradas. E se você sentiu algo que não sabe explicar, foi porque Deus desceu. Ainda que ninguém veja por fora, o seu espírito sabe que algo foi tocado lá dentro. Você consegue sentir isso? O que quebrou no invisível? O que respirou no seu coração? Essa presença que te envolve agora, suave como o vento, intensa como o fogo, é o Espírito Santo dizendo que você não foi esquecido, que o teu choro nunca caiu no chão, que o teu silêncio sempre foi escutado no céu. E hoje, neste exato momento, Deus se inclinou com misericórdia e sussurrou: Efatá, abra-te, volte a sonhar, volte a crer, volte a viver. E se esta oração foi a resposta que você tanto buscava, mas não sabia como pedir,
E se, neste exato instante, Jesus estiver abrindo algo que você nem imaginava mais ver florescer? Você não está mais no mesmo lugar. O céu se moveu. O ambiente mudou. A alma que antes gritava por alívio agora começa a respirar. Porque a paz que excede todo entendimento te visitou. Porque o Deus do Salmo 42 ouviu o gemido da sua alma e mergulhou contigo no abismo. Não para te deixar lá, mas para te erguer. Como o cervo que anseia pelas águas, a sua alma acaba de ser conduzida ao rio da presença. Sinta, perceba, testemunhe dentro de você. O que estava trancado começou a se abrir. O medo que congelava as decisões, a dor que paralisava os passos, a vergonha que escondia os sonhos. Tudo isso está sendo quebrado pela presença de Jesus. Efatá, que se abram os teus olhos para ver o novo. Que se abra teu coração para receber o eterno. Porque há promessas que não estão mortas. Estão esperando o tempo de Deus. E esse tempo começou agora. Jesus não passa por um lugar sem deixar marcas. Se ele te encontrou aqui, é porque ele já escreveu algo sobre você que ninguém pode apagar. E o céu te diz: ainda que o mundo tenha te virado as costas, eu te chamei pelo nome. Eu sei onde dói. Eu sei onde falta. Eu sei onde precisa florescer. E neste exato instante eu declaro: Efatá. E aquilo que estava fechado há anos começa a ceder sob o peso da glória. Se esta oração falou com você, não se cale. Responda espiritualmente. Escreva nos comentários: Jesus abriu minhas portas. E com esse ato, ative a fé profética. Testemunhe ao céu e à terra que você foi visitado por Deus. Inscreva-se não por costume, mas por convicção. Porque aqui a presença é real. Aqui Jesus é o centro, e aqui o invisível se move quando a fé responde. Que o Espírito Santo continue te tocando mesmo depois do silêncio. Que este vídeo termine, mas o sopro de Deus permaneça em você. Que onde houver deserto, brote vida. Que onde houver cinzas, nasça beleza. Que onde houver noite, a luz de Cristo brilhe sem fim. Porque quem ouviu este clamor, já não pode voltar a ser o mesmo. Efatá. Jesus abriu, e nada poderá fechar.